motivadora mais pro Atlético. Uma baita fase, não estou falando com você e que o Cruzeiro não é favorito. Mas o Atlético merece um respeito. Você está analisando. E você está levando a coisa muito rasa. No esporte, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição dos Donos da Bola a partir de agora na tela da Band. Com vantagem de um lado, vantagem expressiva. Com treinador novo do outro lado. Para tentar o revés. A gente abre essa semana, e semana intensa e muito interessante, porque é a semana de clássico. Mineirão, quinta-feira, 7h30 da noite, vai feder carbureto. Ó, eu não sei não, hein? É achismo, mas eu acho que o Caio Jorge vai pro jogo. O Guilherme fechou aí, falou de grandes chances, etc e tal. Eu acho que o homem vai pro jogo. O Matheus Pereira já voltou a campo, o Wanderson também. O Cruzeiro, eu acredito que vai com o time completo, né? Cruzeiro que vai trazer o Fabrício Bruno num voo fretado e tal, até para acelerar esse processo dentro do avião. Os caras já costumam vir ali fazendo algum tipo de tratamento e tal. Enfim, a coisa, eu acho que os dois lados estarão completos para o jogo, porque o Lianco volta, no Atlético também. Então, se é a semana de clássico, é a semana que a gente já começa falando exatamente desse jogo aí. Do que esperar, acima de tudo, né? Essa pergunta, obviamente, vai até o momento do jogo. O que esperar? É projeção acima de tudo. Com o Guilherme Souza, com o Breno Galante, com o Thiago Valu, com o Thiago Fernandes e com você do outro lado. Muito obrigado pela audiência. Começa com você, Guilherme. E o que se esperar? Nós falávamos ali há pouco, né? Eu conversando com você, que o Cruzeiro, obviamente, gosta daquilo que o Atlético vai proporcionar, inevitavelmente. Inevitavelmente. Precisa fazer, no mínimo, 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Então vai ter que atacar. O Cruzeiro gosta de quem o ataca. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, o Cruzeiro gosta desse tipo de adversário que deixa ele atacar, mas a questão é que tem gente aqui, viu, HG, que eu acho que já tá tirando o Atlético da jogada, e eu acho que o clássico merece respeito. Quem? Viu? Eu acho que... Tem gente aqui, tem, você fala no estúdio? Tem. No estúdio? Tem. E não vai falar quem não? O clássico merece vai respeito, ficar mandando recado, HG. não tem coragem, Mas você já acusou o golpe, né? Você mordeu a chumbada, né? Perguntando, você não tem mordeu a coragem. chumbada. Hoje o clássico tá definido 70-30, eu diria hoje. A fatia do bolo, 70-30 pro Cruzeiro. Uma vantagem muito grande, considerável. Mas não dá pra você desprezar a rivalidade. E quem você acha que vai classificar? Calma. Calma. Você mordeu a chumbada. Mordi não. Mordeu. Joguei a isca, ele mordeu. Eu só perguntei, você não vai citar o nome? Só isso. Você se sentiu ofendido de alguma Hipótese alguma. Você já tira o Atlético da disputa? Cara, tirar da disputa não, mas pra mim é 90, mais do que 70-30, 95-5. 95-5? Então ele tira. Não, como tiro? Se tem 5%... É praticamente perdido. Só que você tem que entender... Você não acha futebol, que tá praticamente perdido? Não acha, porque existe uma coisa chamada futebol com muita história. Vou te lembrar uma coisa aqui. Você é um cara que ainda é de uma nova geração, tá aí Nutella, ainda você vai lembrar disso. Se você não lembrar, o Google tá aí para te ajudar. Palmeiras e Vasco, final da Mercosul. Você lembra da virada do Vasco? Com um jogador a menos, do Romário, que ninguém imaginava. O Atlético tem vários Romários, Palmeiras achava que já era campeão. Mas aconteceu, Romários, não aconteceu. Eulers. Não, mas o Atlético tem o Hulk, que eu espero que todo mundo tenha um grande respeito por ele, tem Scarpa, ele deve ser do mesmo nível do Romário. Tem Coelho. Eu tenho certeza que nem o torcedor do Cruzeiro pensa da maneira que você está pensando. Porque ele tem respeito por uma coisa chamada clássico. Se em 5 minutos você perde um jogador, a história do clássico muda. Se você toma um gol com 5 minutos, a história muda. Então, Thiago, sinceramente, você colocar 5% é você chegar aqui e menosprezar qualquer chance que o Atlético tem. É falar que já está definido. Não é menosprezar, porque se fosse menosprezar, eu diria que está definido. Linhas, se menosprezasse, eu diria que está definido. Não, mas eu disse que tem 5%. Cara, 5%. Assim, ô Breno, você quer me ensinar história de futebol, tem que ensinar matemática. Não é porque isso. Porque 5% existe uma possibilidade. Tô mentindo? Tá mentindo. 5% existe uma possibilidade. Mas está praticamente liquidado. Mas está praticamente liquidado mesmo, gente. Não fui eu que quis assim, não. Foi o que então se está liquidado, jogo. só é o seguinte, fala com o Léo Jardim para ele poder poupar o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Será que ele vai fazer isso? Ou será que ele vai levar com seriedade o jogo? Claro que vai levar com seriedade. Lógico, mas porque na cabeça dele não tem esse pensamento do Thiago. Peraí. Em que momento eu tô dizendo que está liquidado ou que o Cruzeiro não tem que levar com seriedade? Quando você fala que é 5% o Cruzeiro é muito de chance. favorito, mas pra mim hoje são 5% de chance, Breno. É simples, cara. Vamos lá, vamos fazer uma coisa muito mais simples do que essa baboseira que você acabou de falar, citando Palmeiras Isso é história, Palmeiras isso é futebol, e Vasco. isso é história. Tá, beleza, vamos pegar aqui uma história mais recente.
Quais foram os jogos em que o Atlético fez 3 ou mais gols para ele conseguir se classificar direto? Deixa eu explicar uma coisa que você não está Nessa sabendo. temporada, Deixa eu só te contar uma coisa. A partir do momento que o São Paulo entrou no Atlético, começou uma nova história. Você não pode se apegar a nada. Você não pode se apegar a nada do passado. Se o Cuca estivesse aqui, eu poderia responder qualquer coisa disso. Agora eu posso falar. Qual foi a vez que o Cuca não está aqui mais. Começou uma nova história. É a mesma coisa eu chegar para você e começar a falar do ano passado do Cruzeiro. 2 ou mais gols. Qual foi a vez que o Cruzeiro perdeu para o Atlético por 2-0 no Campeonato Mineiro? Pois é, era o mesmo treinador? Então é o que eu tô falando, não era. A história mudou. O momento do Atlético agora, você tem um Sampaoli, você tem uma situação de crise. Você tem um motivador a mais pro Atlético. Uma baita fase. Não estou falando com você que o Cruzeiro não é favorito. Mas o Atlético merece um respeito. Você está analisando. E você está levando a coisa muito rasa. Por que eu estou desrespeitando o Atlético? A partir do momento aqui, é muito simples. Pega o jogo do Atlético. O Atlético do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Como é que foi essa história do jogo? Você lembra? Eu vou te lembrar. Porque eu estava lá no Mineirão cobrindo esse jogo. O Cruzeiro estava dominando o Atlético. Todo mundo achava que o Cruzeiro ia ganhar. Eis que o Gabigol foi expulso e mudou a história do jogo. E o Atlético ganhou por 2-0. 2 gols do Hulk. Isso não pode acontecer. Muito meu amigo, isso tudo pode acontecer no futebol. Eu tô analisando o você jogo. tá falando, não é pra mim, não. Eu tô analisando milhares de pessoas que estão te assistindo. Você tem que ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade para poder falar. Coerência. Futebol, a bola pune arrogância. Eu tô analisando o jogo. Calma, eu tô analisando o jogo pelos dois lados. Você tá analisando só um lado. Não. Só um lado. Você tá analisando o lado da emoção. Eu disse aqui o Cruzeiro é favorito. Deixa eu falar, meu. Não, eu tô igual você, eu aprendi com você. Você tá analisando só pelo lado da emoção. Tá chamando de clubista, Thiago. É uma coisa muito mais razoável. Se falar 5%, sabe por que você falou isso? Não é minha, porque você não teve coragem de virar e falar assim, tá classificado. Porque você não teve coragem. Porque 5% da ponta do dedo, irmão. Coragem o quê? Cara, 5% é mais coisa de falar você nada. apostou 2-0 no Atlético, eu apostei 1-0 no Cruzeiro. Mas você não tem coragem. E detalhe, no dia seguinte queria refugar da aposta que você fez. Quem não tem coragem nesse programa é você. Não sou eu, não. Mas sexta-feira ele disse aqui, você pode até comentar sobre o duelo, mas pra mim acabou. Foi ou não foi? Pra mim acabou. Então, pronto, acabou. então não tem 5%. Então pra que você não coloca 5%? Peraí. Vamos colocar a ordem na casa. Vamos. Se você fala que pra mim já acabou, você não pode dar 95 a 5, então é 100%. Vamos fazer o seguinte, pra ficar mais condizente com o que eu penso de verdade, 99-1. 99-1. Tá, agora vamos pro lado do equilíbrio. Vamos pro lado do equilíbrio agora. Quando saiu o sorteio, eu disse uma coisa, depois do jogo, mas aí é profeta do acontecido, sim. Sim, todos nós somos um pouco de profetas do acontecido. Eu falei que eu dei uma bandeada pro lado do Valu. O Valu é mais comedido. Eu falei, eu dei uma bandeada pro lado do Valu. Né? Aí o Cruzeiro vai lá e ganha o primeiro jogo por 2-0. Com autoridade. Com autoridade. Com autoridade. Aí, vamos pro segundo jogo. Gente, desculpa, né? A vantagem do Cruzeiro é muito considerável. Talvez um empate, uma vitóriazinha do Atlético ali, 1-0, sem depois o Atlético amarrar o jogo na volta, né? O Cruzeiro precisando sair pro jogo, dar espaço também e tal. Gente, 2-0 de vantagem. E nós estamos falando de um time que é organizado demais, é muito bem treinado, joga em casa, maioria de torcedores e tal. Mas vamos nos apegar ao Campeonato Mineiro. Era outro momento, era outro treinador. O técnico era interino, era o Wesley Carvalho. Pois é, desculpa, é outra história. Agora, há uma vantagem considerável de um time que é muito organizado. A vantagem é muito grande, e o Cruzeiro está com o pé na próxima fase. Mas isso é desrespeito ao Atlético. Eu não acho que seja desrespeito ao Atlético. Então qual é o seu percentual, HG? Qual é o seu percentual? Cara, eu tô aí... 5%? Eu tô aí... Não, 5% também não. Então desrespeito 5%. Vem comigo, HG, 70-30. Eu tô bem com o Guilherme. Então você tá... 70-30. Pois é, você não é um cara que vai falar 5%. A última vez que você foi com alguém, sem seguir o seu coração e o seu pensamento de fato, você se danou. Por quê? Porque você falou que seguiu o do Valu. E nós vimos o que aconteceu na Arena MRV. Não foi o que você achava. Então, confia. Segue o que você está sentindo. Não escuta Guilherme. Eu acabei de falar o que eu tô sentindo. Eles vão mais uma vez te induzir ao erro. Eu acabei de falar no 70-30. Não vai no 70-30 não, Se fosse um Cruzeiro, poderia ser um time que está jogando melhor do que o Atlético, o Botafogo. Se fosse o Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro abre 2-0 no Engenhão. Já teria acabado. Numa boa, já teria acabado.
mas a mística do clássico existe. É pelo diferente. Valor, fala sobre isso. Eu tentei fazer você falar antes, mas é impossível, né? Porque aqui nós temos... Mas eu estava observando aqui, colhendo dados aqui. Então, por favor, já que você está falando Frio de e dados... calculista. Não, dá uma boa tarde para você, para os colegas aqui no estúdio, a quem nos assiste. Cara, eu vou recorrer... Quando o Atlético for enfrentar o Flamengo, eu vou voltar uma casinha atrás, pode? Eu disse aqui contra vários prognósticos, né, que era, para mim, 50-50. Por mais que exista toda a diferença técnica do Flamengo para o Atlético naquele confronto. E depois, quando o Atlético conseguiu aquela vitória no Maracanã, eu de 50-50 fui de 52% para o Atlético a 48% para o Flamengo. Porque, afinal de contas, o Atlético havia conseguido uma vantagem. Eu enxergo, após o Cruzeiro ter conseguido fazer essa vantagem na Arena MRV, 55% para o Cruzeiro e 45% para o Atlético no Clássico. Eu acho que está em aberto, é uma vantagem bem importante. Eu não acho obviamente, se fosse um 3-0, eu estaria, de repente, com o Guilherme nessa questão de 70-30, mas o 2-0, ele deixa as coisas ainda difíceis, porém mais tangíveis do que 3 gols, né? E o Clássico, eu estou de acordo com o Guilherme, assim, não pela questão da mística, né? O Clássico, ele tem várias histórias que por muitas vezes colocaram todas as nossas análises de elenco e de futebol jogado pelo momento pelo ralo, né? Então acho que o Clássico ele tem essa coisa que independe, até vai além da nossa capacidade e além também daquilo que a gente está vendo de realidade. Obviamente não dá para se descartar, né? Eu acho que o Cruzeiro é favorito não só pelo resultado que construiu, mas pela temporada que acaba também por fazer, mas o resultado principalmente do primeiro jogo acaba condicionando essa porcentagem que eu coloco de 55% a 45%. Que tapa de luva que ele deu no Thiago Fernandes agora. De leve, né? Jantou. De leve, né? Jantou o Tapa Thiago. de luvas assim. Na sexta-feira, só de verdade, na sexta-feira eu espero que o Guilherme esteja aqui ao lado do Breno e que depois do 3-1 que o Cruzeiro vai aplicar, que eles olhem para aquela câmera, essa câmera aqui é dos palhaços, e que eles peçam desculpas. E o Guilherme, sinta-se à vontade. Se você acredita que é possível a classificação do Atlético, aposta comigo, igual o Breno apostou. Vem também de palhaço, vai ficar bonitinha essa área. Vai ficar patati, patatá. Vai pipocar, Guilherme? Vai ficar patati, patatá. Eu quero só Pronto, ver, então eu quero aqui só ver a Eu só postagem. espero que dessa aconteceu vez ao contrário. não tenha essa dúvida, né? De sunga, que o Flamengo, né? Se você quiser reclamar com alguém, reclama com o nosso chefe. Não. Não é comigo, não. Pode chamar o Murilo. Não, é porque duvidou Chama o uma Murilo vez. Rocha. Chama o Murilo Você vai Rocha. persistir no erro. Futebol tenta te ensinar, Thiago. Mas você não o futebol aprende, tenta Thiago. me ensinar. O futebol já te ensinou o que vai acontecer. É frase do HG. O futebol chama tenta na me sexta. ensinar, mas eu não Quer? aprendo. Agora já